Eliseu foi de Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Continuando, depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Continuando, versículo 9. De modo que ela disse ao seu marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Continuando, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Continuando, assim sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Versículo 11, o último. Um dia quando Eliseu subiu ao seu quarto e deitou-se. Amém? Até aqui, pode se assentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Amados, por gentileza, quero pedir aqui a atenção de todos aos irmãos a esse texto em que hora que nós acabamos de fazer a menção a esta, texto a este, a qual o tema da mensagem que o Senhor me deu foi que a respeito deste texto, foi o tema que Deus me deu: mesa, cadeira e lamparina. Perceba que o texto em que aqui ora mencionamos e tomamos por base é um texto a qual ele está inserido ao Primeiro Testamento da Bíblia Sagrada, a qual nós conhecemos como Antigo Testamento. Sabemos que dentre o Antigo Testamento há a totalidade de 39 livros. Dentre esses 39 livros, há uma divisória dos livros que, contendo nesse Antigo Testamento, os livros pentateucos, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Perceba que o livro em que aqui mencionamos este texto está inserida uma galeria de livros chamada como os livros históricos. Os livros históricos é aquele que registra os fatos, é aquele que registra os acontecimentos e a vivência do povo de Israel, em tudo que eles haviam passado, em tudo aquilo que eles haviam vivido, os seus altos e os seus baixos, e todas as dificuldades. Foram narradas as histórias dos israelitas no deserto, na prova, na dificuldade, na peleja, na batalha e também na guerra. Percebe que o texto em que mencionamos, ele está inserido ao livro do segundo livro aos reis, em seu capítulo de número 4. Perceba que mencionamos alguns versículos, e dentre este livro há uma divisória de duas partes. Partes são essas: o primeiro livro aos reis e ao segundo livro aos reis. Perceba
que este texto em que mencionamos, inserido ao segundo livro aos Reis, em seu capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8, perceba que este texto, ele nos fala profundamente. O que me chama a atenção, que no livro dos Reis, ele narra o período chamado período monarco, ou período da monarquia, que registra os fatos e toda a mudança narrativa da mudança política de Israel. Perceba uma coisa, que no capítulo de número 4, no versículo de número 8 a seguir, do capítulo de número 4 do segundo livro aos Reis, perceba uma coisa, que a Bíblia irá de nos citar a respeito de 2 ou 3 personagens bíblicos. Personagens bíblicos são esses: Eliseu, a mulher sunamita e o seu filho. Perceba esses 3 personagens bíblicos, a qual irá de nos chamar a atenção. Este livro, o segundo livro aos Reis, são em sua totalidade de 25 capítulos e na totalidade de 719 versículos. Dividido eles, você verá a história a respeito dessa mulher chamada sunamita. E a Bíblia nos dá a característica desta mulher, a qual a sua posição social era da alta sociedade, a qual era uma mulher rica. Perceba que ela, tendo seu esposo, seu marido, a qual ele fazia parte não somente do exército da cidade de Sunem, mas ele fazia parte de todas as suas estruturas, que ele tinha os seus bens materiais, as suas conquistas e as suas prosperidades. Por isso que a Bíblia nos dá respaldo desta família, que se tratava de uma família, de uma geração, a qual tinha grandes bens, tanto materiais quanto financeiro. E a Bíblia vai nos dizer que todos os dias, a maioria das vezes, quando ali Eliseu passava pela cidade, pela terra de Sunem, a Bíblia vai dizer que ele passava pela casa desta mulher, para que assim ele o tomasse uma refeição. E é bem verdade que aquela mulher, vendo a conduta, o caráter do profeta Eliseu, ela chega em seu marido, em seu esposo, dizendo: verdadeiramente este é um santo homem de Deus. Percebe que ela dá 2 características do profeta Eliseu. A primeira delas é que ele era santo. Pastor, isso quer se referir que Eliseu era santo? Não, que Eliseu andava na santidade. Perceba uma coisa, a segunda característica que a mulher sunamita dá a respeito de Eliseu, que era um homem de Deus. Não basta nós querermos ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus se nós não andarmos na santidade. E perceba uma coisa, que agora, por mais que Eliseu andava na santidade e também era um escolhido de Deus, a Bíblia vai dizer que todas as vezes que ali ele passava naquela terra, naquela cidade, Eliseu fazia a questão de passar na casa da mulher sunamita. Perceba uma coisa, que todas as vezes Eliseu era bem recebido na casa daquela mulher. Eliseu era bem servido na casa daquela mulher. Uma coisa é quando nós somos recebidos em lugar tal, em ambiente tal, mas quando somos bem tratados ou bem recebidos, há uma diferença. Por quê? Porque quando nós olhamos na diferença em que nós andamos e recebemos bem recebidos em determinados lugares e ambientes, ou seja, há um ditado popular que a primeira impressão é aquela que fica. Ou seja, desde o primeiro dia, desde a primeira vez, Eliseu foi bem recebido na casa daquela mulher, e a Bíblia vai dizer que ela se incomoda com aquela situação, porque não somente uma refeição o satisfazia a ela a entregar ao profeta Eliseu, porque ela chega até o seu marido e diga a ele: agora
vamos levantar um quarto a esse santo homem de Deus na parte de cima, ou seja, o quarto foi feito pelo lado de fora, mas o quarto foi realizado e construído em cima da casa daquela mulher, ou seja, havia uma parede que dividia, a divisão não era da casa dela, mas a divisão era do terreno ao lado, do espaço ao lado, ou seja, porque naquela época se costumava levantar altos e altos muros, ou altos e altas paredes, porque assim que a cidade era fortificada, era assim que as cidades e as terras eram protegidas. Perceba uma coisa, que logo aqui no início deste texto, quando o quarto é construído, quando o quarto é levantado, primeiro a divisão da parede, era Deus dizendo que o profeta Eliseu precisaria de ser separado. Uma coisa, meus irmãos, é nós vivermos na graça de Deus, na presença de Deus, no altar de Deus, mesmo tendo contato com as coisas que o mundo oferece, mas há uma divisão no mundo espiritual. Divisão é esta, é o muro levantado, é a parede levantada, ou seja, que separa do cristão e do pecado, que separa o adorador do pecado, ou seja, era Deus dizendo: se Eliseu é meu escolhido e anda na santidade, precisa ser separado. E uma coisa, começo a entender que não basta eu e você termos um objetivo, termos um propósito, um desejo em nosso coração, que é sentarmos à mesa. Pensa de uma coisa comigo nesse exato momento: a mulher não simplesmente, pastor Hélio, se preocupou em construir o quarto, mas primeira coisa que ela pensou era em colocar uma cama dentro do quarto. Não, você não pegou, sabe por quê? Porque a primeira importância, a preocupação que aquela sunamita teve era colocar uma cama no quarto do profeta. Por quê? Porque profeta que é profeta, ele profetiza. Porque profeta que é profeta, ele tem o conhecimento essencial da palavra. Ou seja, ela sabia que quando o profeta entrasse dentro do quarto, fechasse a porta, ele precisaria da cama do descanso. Sabe de uma coisa? Porque a própria Bíblia nos ensina: entre em teu quarto, feche a porta e ali eu tenho algo contigo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não adianta entrar no quarto e deixar a porta aberta. Sabe por quê? Porque Deus, ele não trabalha com um quarto que permanece com a porta aberta. Deus, ele trabalha com um quarto com a porta fechada. Sabe por quê? Porque ainda que aquela mulher se preocupou de colocar a cama primeiramente dentro daquele quarto, foi aonde o salmista escreveu no seu salmo de número 5, verso de número 3, dizendo: deitei, dormi, acordei e levantei, porque o Senhor me sustentou. Era Deus dizendo: Eliseu, não se preocupa não, Eliseu, porque dentre a esse projeto, dentre a essa situação, Eliseu, saiba que não é por acaso, oh glória, que esse quarto foi construído, esse quarto foi levantado. Uma coisa eu começo a entender, meu irmão, uma coisa eu começo a entender, minha irmã, que não basta nós termos a intimidade com o Espírito Santo, mas devemos entrar dentro do quarto, e quando a porta for fechada, oh glória,
Não tem demônio que vai parar minha adoração. Não tem demônio que vai parar o teu clamor. Sabe por quê? Porque dentro deste quarto você verá os céus descer ao meu e ao seu favor. Você verá os céus descer ao favor da tua vida espiritual. Aí você vai ver a intimidade do Espírito Santo na tua vida crescer. Aí você verá a graça do Espírito Santo crescer dentro dele. Jesus está dizendo para você: nesse quarto não somente terá descanso, mas no quarto você terá providência. Sabe por quê? Porque você entrou dentro do quarto, fechou a porta e foi orar. Mateus capítulo 21, versículo 22 vai dizer que tudo que pedis em oração será concedido. Oh glória! Aleluia, ou seja, o próprio Deus está nos revelando nessa noite, assim como Eliseu, que todas as vezes que passava por ali, Eliseu subia, entrava em teu quarto, fechava a porta e deitava em seu leito de descanso. Deus estava dizendo a Eliseu: Eliseu, não é por acaso que você está aí, Eliseu, não é simplesmente por estar, porque eu tenho algo contigo nesse quarto, neste ambiente, nesta família, Eliseu. A mesma coisa eu e você, que quando entramos na casa de Deus, na presença de Deus, na igreja de Deus, é porque o próprio Deus, ele tem propósito na minha e na sua vida. Mas uma coisa eu vou dizer para você: no quarto pode ter o leito, pode ter a cama, mas no quarto não vai faltar a mesa, no quarto não vai faltar a cadeira, no quarto não vai faltar a lamparina, pastor. Para que a mesa dentro do quarto? Se não tem a mesa é porque não tem comunhão, meu irmão. Ou seja, você saiu da tua casa e veio para um culto de santa ceia para se assentar à mesa. Ou seja, Deus está dizendo: mesa simboliza comunhão. Ou seja, se você não tem comunhão, não tem o porquê de se assentar na mesa, não tem motivo de se assentar na mesa. Mas o próprio Deus está dizendo: a mesa já foi preparada para você, a mesa já foi preparada. Eu vou falar até você dar glória. A mesa da segunda já foi preparado, a mesa da terça já foi preparado, a mesa da quarta já foi preparado, a mesa da quinta já foi preparado, a mesa da sexta já foi preparado, a mesa do sábado já foi preparado. E quando chegar no domingo, você vai se assentar na mesa, porque o próprio Deus te colocou para você se assentar na mesa. E quando você se assentar na mesa, meu irmão, quando você se assentar na mesa, minha irmã, pode se preparar, que o próprio Deus, ele vai dizer para você: a minha intimidade vai voltar, a minha presença vai voltar, a minha palavra vai voltar, a minha promessa vai voltar, o meu evangelho vai voltar, a minha unção na tua vida vai voltar. O diabo disse: o que adianta ele estar de pé, o que adianta ele estar de pé, mas não tem a mesa, mas não tem a comunhão. Mas o diabo se enganou, porque a mesa já foi preparada para a tua vida hoje, a mesa já foi preparada para a tua vida hoje. Não adianta o diabo tentar parar você, não adianta o diabo tentar parar a tua adoração, mas a partir de agora você se assentará na mesa dele, na mesa dele. Oh glória, oh glória. Eu vou falar até você adorar, eu vou falar até você glorificar. Sabe por quê? Porque a mesa já foi preparada para o teu chamado hoje. Deus está dizendo: ei, meu irmão, chegou o tempo de você se assentar na mesa. O diabo disse: não vai se assentar não. Sabe por quê? Só senta na mesa aquele que tem a postura, só senta na mesa aquele que tem caráter, só senta na mesa
aquele que tem comunhão. E o próprio Deus está dizendo: hoje você se assentará na mesa do rei. Oh glória, oh glória. Deus está respondendo ao teu coração hoje, meu irmão, que a partir de agora a providência chegará sobre a tua mão agora. A providência descerá sobre a tua vida agora. Não, eu vou falar de novo. O diabo disse para você: não vai ter mesa nenhuma, não terá cadeira nenhuma, não terá descanso nenhum. Mas o próprio Deus revelou ao seu coração dizendo: após o deserto vem o descanso, após o vale vem o descanso, após a prova vem o descanso, após a luta vem o descanso, após o vento vem o descanso, após a tempestade vem o descanso, após a adversidade vem o descanso, após a tribulação vem o descanso. Pastor, aonde será o descanso? Entra no teu quarto, feche a porta, que lá te mostrarei o meu secreto. Não adianta o diabo tentar esconder, não adianta o diabo tentar travar. Sabe por quê? A promessa de Deus na tua vida não será travado, não será bloqueado, não será parado pelo diabo, mas hoje você alcançará a providência dele. Vai, levanta a tua mão hoje, vai. Deus está dizendo: se prepara hoje. Você vai entrar dentro do quarto, você vai subir no quarto. Alabracaia sobe calavai. Se você crê nessa palavra aí, meu irmão, se você crê nessa presença aí, meu irmão, convido você a levantar a tua mão, vai, e começar a adorar a presença dele, e começar a glorificar na presença do Senhor. Oh glória, receba a adoração dele, vai, receba o renovo dele, vai, receba a comunhão do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu Deus do céu, é a coisa linda de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Veja bem, oh glória, no quarto tem presença, no quarto tem providência. Tem base, pastor? Claro, já já você vai ver. No quarto até mesmo milagre tem, no quarto até mesmo providência tem. Sabe por quê? Porque quarto simboliza comunhão, quarto simboliza intimidade com o Espírito Santo. E Deus está dizendo ao seu coração hoje: eita glória, no quarto pode ter o leito, no quarto pode ter a mesa, no quarto pode ter a cadeira, mas no quarto também não vai faltar a lamparina. Pastor, o que significa a lamparina? A lamparina, ela só se acende se tiver azeite. Azeite na Bíblia simboliza e representa o Espírito Santo. Eu vou falar até você da glória. Você só vai entrar no quarto se tiver na presença do Espírito Santo. Deus está respondendo ao seu coração hoje, meu irmão. Deus está respondendo ao seu coração hoje, meu irmão, que quando você entrar no quarto, a lamparina vai estar acesa, a cadeira já foi preparada, a mesa já foi preparada. Nem o diabo vai parar você, nem o capeta vai parar você. Sabe por quê? Porque a lamparina não vai se apagar, a tua história não vai se apagar, o teu chamado não vai se apagar, o teu ministério não vai se apagar, o teu propósito não vai se apagar. É Deus dizendo ao seu coração: uma nova história será escrita e a página da tua vida será mudada. Ou seja, é Deus dizendo para você: a noite de lágrima vai acabar, a noite de tristeza vai acabar, a noite de sofrimento vai acabar, os dias de perseguição vai acabar, o dia de atribulação vai acabar. Porque quando você subir no quarto, você vai ver a presença do Espírito Santo abrilhantando o teu ministério, abrilhantando o teu chamado, e você verá a lamparina do Espírito. Oh glória, oh glória.
O diabo não vai tirar o azeite que você tem. O diabo não vai tirar o brilho que você tem. O diabo não vai tirar o espírito que você tem. E você verá o próprio Deus te alcançar nessa noite. Se você crê nessa palavra, vai, levanta a tua mão, libera a maior glória. Oh glória, oh glória, permaneça com a mão levantada, vai. Permaneça com a mão direita levantada, vai. Permaneça também com a mão esquerda levantada. Deus está dizendo para você: a providência dele vai te alcançar, a resposta dele vai te alcançar, a revelação dele vai te alcançar, o milagre dele vai te alcançar, o espírito dele vai te alcançar. Você não vai andar sozinho nesse vale, você não vai andar sozinho nesse processo, sabe por quê? Porque você não vai parar no meio do caminho, você não vai parar no meio do trajeto. Deus te levantará nessa terra para você glorificar. Deus te levantará novamente e você voltará a adorar. Eu vou falar, Jesus, eu vou falar, sabe por quê? Porque o diabo queria parar a tua adoração, o diabo queria parar o teu clamor, mas o teu clamor se achegou. Eita glória, eita glória. Pastor, cheguei cansado aqui hoje. Pastor, cheguei sem solução aqui hoje. Pastor, cheguei sem resposta aqui hoje. Pastor, cheguei caído aqui hoje. Pastor, cheguei fraco aqui hoje. Mas o próprio Deus está dizendo: vinde a mim, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Se você crê nessa palavra, dá maior salto dessa cadeira e faz o barulho de adorador. Eita glória. Eu vou falar, porque Deus, ele viu a necessidade. O quarto foi construído. E aquela mulher, a primeira coisa que ela pensou foi no leito, foi na cama. Mas além da cama, foi colocada uma mesa, uma cadeira, e também foi colocada uma candeia, ou uma lamparina. Perceba agora que no ambiente onde Eliseu estava, precisaria de ser iluminado. Deus estava dizendo que mesa representa a comunhão, cadeira representa a posição espiritual, a postura espiritual. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: você tem comunhão comigo? Você tem postura comigo? Você tem a presença do meu Espírito Santo? O próprio Deus está nos revelando para mim e para você nessa noite que para nós andarmos na comunhão com o Espírito Santo, precisamos ter postura espiritual. Deus está dizendo para mim e para você, para nós termos comunhão espiritual e termos postura espiritual, precisamos andar com a nossa lamparina acesa. Não, eu vou falar de novo. Olha só, e precisa andar com azeite e reserva. Pastor, o que é azeite e reserva? É você estar em plena comunhão, orando sem cessar, clamando sem cessar a presença do nosso Deus. Eu vou falar até você entender nesta noite. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, ele olhou para Eliseu e disse: ei Eliseu, o quarto já foi preparado, o leito já foi preparado, a mesa já foi preparada, a cadeira já foi preparada,
a lamparina já está acesa, que o diabo mais ele quer apagar a lamparina que está acesa no teu coração. Pastor, o que simboliza a lamparina acesa? Não somente o Espírito Santo, mas simboliza o teu chamado, simboliza a tua vida espiritual. O que o diabo mais ele quer apagar a essência que há dentro de você, mas o diabo precisa saber que o teu chamado não será apagado, o teu ministério não será apagado, a tua história não será apagada, e o próprio Deus está revelando para mim e para você neste exato momento. Ainda que o diabo se levantou, ainda que o inferno se levantou, mas saiba que teve algo que o próprio Deus colocou no teu caminho. Ei, pois aquilo que é teu, o diabo não vai tirar, pois aquilo que já é teu, o diabo não vai tomar. Ou seja, se prepara aí, varoa, se prepara aí, varão, porque a partir de agora, quando você entrar dentro do quarto, você verá o grande resplendor de Deus, você verá a grande unção no Espírito Santo, e não vai ter inferno, não vai ter as trevas que vai parar você, não vai parar a tua adoração, porque o verdadeiro Deus contemplou por onde você tem colocado a planta dos vossos pés. Eu vou falar até você dar glória. O diabo não vai fechar sua visão espiritual, o diabo não vai fechar a tua audição espiritual, o diabo não vai calar tua boca. Sabe por quê? Porque hoje você verá o grande resplendor de Deus, e você ouvirá a voz do Espírito Santo perante a tua vida. Se você crê sobre essa presença, levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus. Veja uma coisa. Agora, quando o quarto já foi construído, agora a sunamita deu uma grande recepção a Eliseu. Só que Eliseu, vendo a necessidade daquela mulher, e veio o Espírito sobre Eliseu, e ele pensou: peraí, o que eu posso fazer a ela, entregar a ela em forma de gratidão? Geazi, servo de Eliseu, Eliseu pergunta a Geazi: o que eu posso fazer por ela? Geazi responde a Eliseu: ela não tem filhos, sua esposa é de idade avançada, não podendo dar filhos a ela. Agora Eliseu, ele desce sobre a sunamita e começa a orar a ela. E naquela profecia, Eliseu lhe disse: olha, tu receberás um filho, tu darás à luz a um filho. E aquela mulher não acredita, mas a promessa se concretiza. E a Bíblia vai dizer que o menino nasce, o menino cresce, e um determinado dia, ele trabalhando com o seu pai, a Bíblia vai dizer que aquele menino, aquele jovem, ele sente fortes dores na cabeça. E o seu pai pede para um dos seus servos levar a sua mãe, devolver a sua mãe. E a Bíblia vai dizer que ao meio-dia o menino ele vem a óbito. A primeira questão da sunamita daquela mulher era: peraí, Deus me deu um filho para que depois ele o tomasse? A primeira, o que me chama a atenção é a atitude daquela mulher. Ela manda que selasse um jumento para que ela viesse encontrar com o profeta Eliseu. E a Bíblia vai dizer que quando ela vai ao encontro do profeta, o primeiro que depara com ela é o servo de Eliseu chamado Geazi. Geazi, ele lança sobre aquela mulher um cordão conhecido, né, naquela época sobre aquela mulher, para que ela o ressuscitasse aquele filho. Mas uma coisa que me chama a atenção: o seu esposo perguntou para ela:
Ei, preocupado. Ele pergunta: está tudo bem? E ela responde: está tudo bem. E quando ela encontra com o servo de Eliseu: está tudo bem? Mais uma vez ela confirma: está tudo bem. Mas sabe de uma coisa? A resposta está por vir no final. Porque quando aquela mulher ela se encontra com Eliseu, naquele momento, olha só, ela disse a Eliseu: peraí, o Senhor me deu um filho para que depois ele viesse tirar de mim. Mas Eliseu manda ela retornar à sua casa. E a primeira atitude daquela mulher foi levar o seu filho sem vida. Subiu ao quarto de Eliseu, ao quarto do profeta. Colocou o filho dela, o jovem, em cima da cama de Eliseu. E a Bíblia vai dizer que Eliseu sobe em seu quarto. Agora ele começa, olhos, sobe em cima do menino, em cima do garoto, no leito de sua cama. Agora ele pega olhos com olhos, mãos com mãos, boca com boca, e profetiza vida sobre aquele menino. E a Bíblia vai dizer que aquele menino volta a suspirar, ele volta a respirar. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você que no quarto também ainda gera vida, que no quarto ainda gera providência de Deus. Não, eu vou falar até você da glória, sabe por quê? Porque o diabo tem tentado fechar as portas para você, mas o próprio Deus está dizendo: no quarto vai ter mesa, no quarto vai ter cadeira, no quarto vai ter lamparina. Eu vou falar, Jesus, no quarto não vai faltar azeite, no quarto não vai faltar milagre, no quarto não vai faltar presença. E o próprio Deus está dizendo para o seu coração: ei, meu irmão, não deixa de adorar, não deixa de glorificar, porque hoje você se assentará na mesa, na mesa. Levanta a mão, libera a glória, vai. Levanta a mão, libera aleluia, vai. Deus está dizendo para você: a porta se abriu na sua vida. Oh glória, não se cala não, não deixa de adorar não. O próprio Jesus está revelando para você hoje, meu irmão: se prepara aí, porque quando você se assentar na mesa, o próprio Deus vai olhar para você hoje, varão. O próprio Deus vai olhar para você hoje, varão, e vai dizer: você não vai parar, o propósito não vai parar, a promessa não vai parar, a morte não vai te deter, porque o próprio Jesus, ele disse: oh glória, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que morra viverá, ainda que morra viverá, ainda que morra viverá. Deus está dizendo para você: você não vai morrer no deserto, você não vai morrer no vale, você não vai morrer na prova, você não vai morrer na luta. Deus está dizendo para você: o vento vai passar, a luta vai passar, a prova vai passar, a tempestade vai passar, o choro vai passar, o sofrimento vai passar, a dor também vai passar. Mas quando você subir até o quarto, você verá a mesa que já foi preparada, você verá a cadeira que já foi preparada, você verá a lamparina acesa. A lamparina não vai apagar não, o azeite não vai acabar não, o milagre não vai acabar. Se você crê nessa palavra, levanta a tua mão, libera o glória, vai. Levanta a tua mão e libera o aleluia, vai. Deus está respondendo a sua oração. Elai que choque mandai a saia. Alai con choque ando reavashurio de faia. Emeando que mandaste que eu de flaia. Eu ouço a voz do Espírito Santo aqui falando comigo. Não sei você, mas eu vejo o anjo de fogo aqui nessa casa. Não sei você, mas eu já vi a mesa aqui sendo preparada. Eu vou falar porque eu ouço a voz do Espírito Santo. Ele fala aqui comigo. Há uma mesa que já foi preparada, há uma cadeira que já foi preparada, a lamparina que está acesa. Deus já está
respondendo as suas orações nesta noite. Eu vou falar, porque o Espírito Santo fala aqui comigo nessa noite. Ei, varoa, Deus contemplou os seus passos, por onde você tem andado. Ei, varão, Deus está dizendo para mim e para você que a mesa hoje será preparada na tua. Eu vou falar, sabe por quê? Porque o diabo queria te tirar a comunhão que você tem, mas a mesa ainda permanece na tua casa. Eu vou falar, sabe por quê? Porque o diabo queria apagar aquilo que está aceso na tua vida espiritual, mas o diabo não vai tirar a essência que você tem nesta casa. Eu ouço a voz do Espírito Santo. Eu vejo um livramento que Deus deu para você. Eu vejo um livramento de assalto. Eu vejo um livramento de assalto. Alguém, um cidadão, iria puxar a sua bolsa que estava contigo, mas eu vi a mão de Deus sobre a tua vida, porque Deus tem preservado aquilo que você tem, e o diabo não pega aquilo que não é dele. Qual é a campanha de sexta-feira aqui, meus irmãos? Diabo solta! Diabo solta! Então o diabo não pega aquilo que não é dele. Sabe que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite de Santa Ceia? Aleluia, noite de nós termos comunhão com o Espírito Santo. Mesa, repito, simboliza a comunhão. Cadeira simboliza a postura espiritual. E lamparina representa o Espírito Santo na tua vida espiritual. Oh glória, eu sinto uma graça tão grande nesta noite, que o próprio Deus está escrevendo uma nova história para você, por aquilo que você já não confiava mais, aquilo que você não acreditava mais. O próprio Deus está dizendo: ei, é tempo de você entrar dentro do quarto. Eu vou falar sem medo de errar. Tem gente, pastor Hélio, que prefere resolver as coisas no deserto. Tem gente que prefere resolver, missionário, acionar as coisas com as próprias mãos. Mas sabe qual é o segredo, pastor Fernando? O segredo é você entrar dentro do quarto, fechar a porta e começar a orar, clamar, porque Tiago vai escrever na sua carta dizendo: a oração de um justo gera muitos seus efeitos. Eu vou falar para poder finalizar. A tua oração vai gerar porta aberta, a sua oração vai gerar milagre, a sua oração vai gerar resposta, a sua oração vai gerar providência, a tua oração vai gerar renovo, a tua oração vai gerar avivamento, a tua oração vai gerar propósito, a tua oração vai gerar promessa, a tua oração vai gerar chamado, a tua oração vai gerar promessa, a tua oração vai gerar teu ministério, a tua oração vai levantar tua casa de novo, a tua oração vai levantar tua família de novo, a tua oração vai levantar o teu casamento de novo, a sua oração vai levantar o teu esposo de novo, a sua oração vai levantar a tua esposa de novo, a tua oração vai levantar o teu filho de novo, a tua oração vai levantar o teu filho de novo, e você verá a tua casa restaurada, e você verá o teu casamento restaurado, e você verá a tua família restaurada, e você verá o teu chamado crescendo, e você verá o teu propósito crescendo. Se coloca de pé, igreja, se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé. É Deus dizendo para você: tu vai crescer na prova, tu vai crescer na luta, tu vai crescer na adversidade, tu vai crescer na tribulação, mas o diabo não vai parar você. Alai que derevai a sua. Eu ouço a voz do Espírito Santo. Ele fala comigo. Eu vejo o Espírito Santo abraçando pessoas aqui nessa noite.
Amancho de co de fly. Yandubia que me chou remande combineasei. Awai de levrasei. Niente que de anore avashu que onde flácia. E eu mande como dominaste que me chovia. E a sub que me dominaste que devei. Anaia sub que nevrai. E ande eu de fleste o que verevas. Ande rei. E ancho que ronvia seve. Ancho levrequei a navia. E a sub onde que eu nerrasei. E a mãe, e ande flei, terequende orevasso, que bione fai, e ande quinasto, que bicheiro, e vai a sei, e anduriande, calabria souriante, o que vai. Assim diz o Senhor, que eu tenho feito grandes maravilhas no meio de vós, e eis que aquelas mãos negras que tu havia visto, oh glória, se apagou nessa noite, porque diante da luz as trevas não prevalecem. E Deus está dizendo para você assim: olha, isso aí é só temporário, meu amigo. Isso é só temporário, minha amiga. Sabe por quê? Porque o próprio Deus te abraçou nessa noite e contemplou a sua oração. Eu finalizo aqui porque precisamos de entrar na ceia. Eita glória. Ainda ele fala comigo. Ainda ele fala comigo. Há mais ou menos 2h24 da manhã, aonde você estava ali em comunhão com o Espírito Santo de Deus, aonde somente escorria lágrimas dos seus olhos. Sabe o que você dizia? Deus, por que de tudo isso? Deus, me mostra razão de tudo isso. Ei, lastei, antúvia, que me dove anai. Enquanto você ali suplicava, eu via um papel branco. Eu via uma mão celestial escrevendo algo para você. Oh glória, a primeira linha estava escrita: é temporário, isso é temporário, isso é temporário. A segunda linha estava escrito: comunhão. Eu vou falar, Jesus, sabe por quê? Na terceira linha estava escrito mesa, na quarta estava cadeira, na quinta estava escrito lamparina, e na página final estava escrito: ele virá, ele virá, ele virá. Eu vou falar até você da glória. Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Deus está dizendo: as suas lágrimas se transformarão em alegria. Sabe por quê? Porque até hoje você semeou, mas chegou o tempo de colheita perante o teu ministério hoje, perante a tua casa hoje. Aleluia, aleluia. Hoje você vai embora para casa com a certeza de que Deus, Ele fará grandes coisas na sua vida. Leva isso no seu coração. Mesa, cadeira e lamparina. Mas dentre esses três termos há o leito, a cama de descanso. Então, descansa o seu coração, porque hoje foi estabelecido um refrigério na sua vida. Então hoje você sairá daqui com a certeza de que Deus ainda há e Deus ainda faz o milagre e a providência na sua vida espiritual. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo por essa palavra?